Bom dia, igreja. Que a paz de Deus encha os nossos corações nessa manhã. Eu estava aqui a olhar para vocês e a lembrar. Há 21 anos atrás, nós fizemos parte dessa igreja. E nós ainda temos muita saudade, não é assim, Lúcia? Foi um lugar que nos acolheu e que nós crescemos em Cristo. E em breve nós estaremos todos juntos numa só casa. Amém? Essa é a nossa esperança, é isso que nos move. E creio que vocês já deram um bom, feliz sábado a quem está do seu lado, não é? Mas vamos fazer isso novamente, feliz sábado, na certeza de que esse é um ensaio para estarmos com Jesus muito em breve. Saudamos também os nossos ouvintes da internet, né, que eles também sejam agraciados e abençoados por Deus, nessa manhã sabática. Dando continuidade, não é, ao programa do Quebrando o Silêncio do Ministério da Mulher, hoje nós estaremos falando sobre lugar de refúgio ou campo de batalha. Somos nós que escolhemos. Desde o princípio, sempre a escolha foi do homem. Deus nos criou livres para escolher. Isso só um Deus, com a capacidade do nosso Deus, poderia pensar em seres livres, não é verdade? Já pensou se nós fôssemos robôs e estivéssemos aqui porque éramos obrigados por Deus? Isso não seria adoração. Adoração é porque somos livres e escolhemos adorar Deus. Amém? Eu convido vocês mais uma vez a fechar os olhos e falarmos com esse nosso Deus magnífico. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque o teu amor nos trouxe aqui hoje. Somos tocados por ti, por tão imenso amor. O Senhor nos criou, nos salvou, idealizou a nossa vida, não para que vivêssemos apenas aqui, no mundo de conflito, mas que em breve estejamos na tua presença, ouvindo de ti sobre esse grande amor que tem nos salvado. Abençoa-nos ao abrirmos a tua palavra nessa manhã e toca os nossos corações, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Existe um provérbio chinês que diz: antes de começar o trabalho de mudar o mundo, você deve dar 3 voltas em sua casa. Já ouviram isso? Alguém já ouviu esse provérbio? Às vezes a gente tem a intenção de mudar o mundo, não é? Vocês já tiveram essa vontade de mudar o mundo? De ser aquele, não é, que vai resolver o problema da humanidade. Mas antes de pensar nisso, de executar essas mudanças no mundo, nós devemos dar 3 voltas na nossa casa. Por quê? Às vezes a gente quer mudar o mundo e onde está precisando de mudança? Na nossa casa, no nosso alcance, naquilo que nós podemos fazer. Às vezes a gente veste uma roupa de super-herói, não é? Querendo resolver tudo de todo mundo, mas a nossa casa é o que está ao nosso alcance realmente. No mundo em que vivemos, nós enfrentamos grandes desafios de relacionamentos. Vocês concordam? Familiares e afetivos. Às vezes a gente pensa que relacionamento é só familiar. É só o marido, mulher e os filhos. Não, mas nós vivemos drama onde quer que estejamos, na faculdade, na escola, não é? No trabalho, na vizinhança, onde quer que estejamos, nós enfrentamos dificuldades. Isso porque a luta pela sobrevivência tem sido cada vez maior. Alguém discorda disso? Tudo ficando mais caro e a gente tem que trabalhar mais, tem que economizar mais. Não sei como se economiza, porque já se vive com pouco, não é? E essa vivência diária nos deixa cada vez mais o quê? Apreensivos e sem tempo. O que nos falta mais hoje é dinheiro ou tempo? Tempo. Nós não temos de tempo para administrar a nossa vida. Essa busca da satisfação tem causado um grande impacto no comportamento das pessoas. Nós não somos psicólogos, mas a gente, não é? Pela palavra de Deus, que é um grande psicólogo, nosso Deus, ele nos ensina como entender estas coisas. E é por isso que o lar precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha.
Nós já batalhamos no mundo para a sobrevivência, não é? No trabalho, na escola, para adquirir conhecimento, para ter amigos, isso já é uma grande luta. Agora, precisa lutar em casa? Precisa se vestir de uma armadura e pronto para a guerra? Se alguém disser alguma coisa, você já está ofendido? Então, o nosso lar deve ser um campo de refúgio e não um campo de batalha. Uma pergunta precisa estar sempre na nossa mente, todos os dias. O que devo fazer para tornar o meu lar um lugar de refúgio? Qual é a pergunta que nós devemos fazer todos os dias? Para tornar o meu lar um campo de refúgio. Para que depois do dia de luta, não é? De um dia de trabalho, de um dia de estudo, de enfrentar ônibus, enfrentar o patrão, enfrentar tantas coisas difíceis, as pessoas voltem para casa e sejam bem acolhidas. Na convivência turca, né, na cultura turca, todas as vezes que você chega em casa, às vezes a gente costuma dizer isso com as visitas, mas na Turquia não. Todas as vezes que o marido chega, a esposa chega, os filhos chegam, alguém chega em casa, é dito, seja bem-vindo. E isso parece, na nossa cultura, um pouco bobo, não é? Como bem-vindo se mora aqui? Mas seja bem-vindo por estar chegando no lugar de refúgio. Amém? Esse deve ser o nosso pensamento. E devemos fazer isso. E como fazer com que a nossa casa, né, seja um lugar de refúgio? Onde nós encontramos as respostas para as nossas perguntas? Na Bíblia. Não é? Aqui não é o manual que nos responde? Então vejamos lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 14. Encontraram? Amém? Misericórdia ainda? Carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 14, diz: acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. Qual é o vínculo da perfeição? De acordo com Paulo? O amor. O amor é o vínculo, é aquilo que nos une ao que é perfeito. O que é perfeito? Ou quem é perfeito? Deus. Então o amor é o vínculo de Deus, daquilo que é perfeito. Se você quer que as coisas deem certo na sua vida, você deve usar que vínculo? O vínculo do amor. Irmãos, o amor é uma lente que nos permite ver as pessoas além dos seus valores físicos, emocionais e materiais. Às vezes nós costumamos olhar para as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas têm. Isso não é o correto. Mas pela nossa vida pecaminosa, vez por outra a gente sente isso. Não é, Eduardo? A gente sente isso nos atacando. A gente às vezes se aproxima de alguém que tem influência ou de alguém que tem uma melhor condição. Mas nós devemos usar a lente do amor para ver além daquilo que as pessoas têm ou que as pessoas são. Essa lente, quando ela é desfocada, nós adotamos como base de sustentação para os relacionamentos, pessoas que usam essa lente, não é, de ver as pessoas pelo que são, ou pelo que pode, ou pelo que tem, elas conseguem criar um vínculo e entrar por um caminho muito ruim. Sabe por quê? Porque hoje eu posso ter bens e amanhã eu posso perder. Hoje a pessoa pode ser bela, não é? As academias às vezes transformam as pessoas, mas pode ser que amanhã não esteja mais tão belo assim. As pessoas podem ter hoje e amanhã pode faltar. E se o relacionamento se basear nisso, o amor não poderá se sustentar. Há pessoas que se casam com determinada pessoa porque ela tem uma grande posição e aí a pessoa perde o que tem, não é? Ou então se torna mesquinho demais e o relacionamento tende o quê? Acabar. Porque não estava envolvido pelo laço sustentável do amor.
Nós trabalhamos com casais há muito tempo, e eu sempre digo para aqueles que vão casar, que o único motivo pelo qual nós devemos casar é o amor. As outras coisas vêm. Se nós amarmos a Deus, as coisas nos serão acrescentadas. Se nós amarmos os outros, as coisas também serão resolvidas. Anna Landers escreveu: se houver amor em sua vida, isso pode compensar muitas coisas que lhe fazem falta. Caso contrário, não importa quanto você tiver, nunca será suficiente. Já viram pessoas bem abastadas que estão todo tempo reclamando, todo tempo triste, todo tempo aborrecida, porque não são as coisas que nos trazem a felicidade, mas sim as pessoas. Nós devemos valorizar mais as pessoas do que as coisas. Tem gente que vive, não é? Coisificando a vida. Nós devemos viver pelas pessoas, com as pessoas. E é por isso que Paulo fala assim tão eficazmente: acima de tudo esteja o amor. Deus é muito sábio em dizer que devemos amá-lo acima de qualquer coisa, para que tudo em nossa volta nos seja acrescentado. Ele está valorizando o amor para que nós tenhamos essa intimidade com Ele e possamos, da mesma forma, ter intimidade uns com os outros. Eu acredito que vocês aqui, que fazem parte aqui da igreja do Conjunto Ceará, se conhecem muito bem, não é? Existem pessoas aqui que nós conhecemos muito bem, ainda dos 21 anos atrás em que aqui estivemos. Mas existem outras novas que nós não conhecemos, e graças a Deus que a igreja cresce, amém? Mas nós queremos imensamente morar juntos, não é assim, Lúcia? Morar junto, né, Di? Ou não? Tem alguém aqui que quer morar no outro céu? Não. Outro céu, como minha mãe dizia, só se for da formiga, né? Nós queremos morar todos juntos e devemos desejar o quê? O bem do outro, para que estejamos todos salvos quando Jesus voltar. O amor deve nos motivar a estar juntos. Mesmo sendo da igreja, todos adventistas do sétimo dia, querendo morar no mesmo céu, às vezes nós ficamos zangados uns com os outros, ou aqui não existe isso? Existe, mas nós devemos olhar uns para os outros, como Jesus olha para quem? Para mim. Se Jesus olhasse para mim, como eu às vezes olho para alguém que eu digo que amo, não tinha solução para mim, não é verdade? A única forma de eu, Luciene, ser salvo é porque Jesus olha para mim como eu posso ser e não como eu sou. Essa é a grande virtude do amor. Nós devemos praticar isso, olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Aí alguém diz, isso é impossível, irmã, isso é lenda, não é? Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele tudo é possível. Existem muitas razões que Paulo enumera da boa convivência familiar, da boa convivência na igreja, porque também é uma família, não é? A grande família da igreja. Mas nós queremos destacar apenas 3, de todos os conselhos que Paulo nos dá para que vivamos melhor. A primeira delas é, pode mudar aí, por favor? Quem ama, cuida e não... Ah, isso é uma frase bonita, não é? Quem ama, cuida e não maltrata. Vejamos o que a Bíblia diz lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 34. Vejamos se essa igreja é boa de Bíblia, não é? Amém? Novo mandamento vos dou. Quem está dizendo isso? É João ou Jesus? Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vocês observaram aqui que Jesus diz e ele ratifica de novo o que ele está dizendo?
ele começa a dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amo vocês. Eu devo amar a Edi pelo que a Edi é, ou pelo que a Edi faz por mim, ou por aquilo que Jesus faz a mim? Por aquilo que Deus faz na minha vida, e aí eu devo amar a Edi, não é? Ele diz assim: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus nos conhece tão profundamente que ele diz assim: olha, ame seu irmão. Vocês ouviram? Ame seu irmão. É isso que ele está dizendo quando ele repete, não é? Está entendendo do amor que eu tenho por vocês, vocês também devem amar uns aos outros. Já imaginou alguém chega no céu e diz assim: vixe, passei a vida inteira olhando para a cara desse irmão e ele ainda vou ter que agora passar a eternidade? Que tristeza, não é? Essa pessoa teria condição de estar na eternidade sofrendo porque o irmão está lá também? Ainda tem uns que dizem assim: não, mas o céu é muito grande. Pois é, a última casa da rua, né? Se não amarmos uns aos outros, assim como somos amados por Deus, não poderemos estar juntos na eternidade. Muitos consideram que demonstrar amor é uma fraqueza. Já encontraram alguém assim? Ah, não, esse negócio de ficar dizendo que ama, isso é fraqueza. Se eu ficar dizendo para o meu marido que amo, ele vai ficar tão forte e eu tão fraca, porque é sinônimo de fraqueza ficar mostrando, não é? E essas pessoas não permitem nenhuma expressão de afeto. Conhecer alguém assim algum dia? Ele se isola tanto do amor que ele não consegue ter afeto. Se você toca nessa pessoa, parece que sua mão é espinho, não é? Vai dar um abraço, ele dá um abraço assim, ó, com medo de abraço, com medo de afeto. A Pena Inspirada diz: o amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração de quem se acha ligado a você pereça a míngua por bondade e simpatia. Nesse tratamento com os casais, principalmente com as mulheres, existem muitas mulheres que têm um marido 30 anos, às vezes 40 anos, e é pobre de afeto, vive a míngua de afeto. Aí fala para o marido: não, mas ela sabe que eu amo, eu nunca nem fui embora. Poxa vida, só não ter ido embora está dizendo que ama, não é? Lá em casa nós temos uma arca de Noé, né? Eu e Didinho somos o Noé e um monte de habitantes conosco. E eles sabem que a gente os ama, né, Di? Como eles sabem? Por quê? Porque a gente tem afeto. Até os animais percebem. Os animais sabem quem gosta e quem não gosta. Imagina os seres humanos, né? Quem ama, cuida. Essa coisa do chamego, não é? De estar junto, isso é muito bom. Eu estava lendo um livro do pastor Mark Phelan e lá diz que Deus sente saudade do cheiro de Adão. Isso é afeto ou não? Nós que somos mães, nós sabemos quem são os nossos filhos pelo cheiro. Ou aqueles que não gostam de tomar banho, a gente também sabe, né? Mas é afeto isso. Está perto. Quem ama, cuida. E nós precisamos suprir as necessidades um dos outros. Esse cuidado, irmãos, ele é tão especial. Ele é intransferível. Quem ama, cuida e não maltrata. Lembra do primeiro conselho de Paulo? Quem ama, cuida e não maltrata. Relacionamentos felizes são formados por pessoas capazes de se comunicar e comunicar os seus sentimentos através de quê? Como é que a gente comunica sentimento? De duas formas. Falando e praticando, não é? Você diz que ama, pois então mostra nos seus atos. Existem tantas coisas que você pode fazer para mostrar que ama.
A pandemia veio trazer para nós, adventistas do sétimo dia, uma dificuldade muito grande, não poder abraçar. Não é verdade? A Edi disse que não quer nem saber de pandemia, ela me abraçou assim mesmo. Não é? Mas é uma dificuldade que nós tínhamos antes, essa capacidade de se abraçar, principalmente no sábado, e agora nós somos o quê? Proibidos. É ou não é proibido? Sim, é proibido abraçar, é proibido ficar pertinho. E isso, para essas pessoas que não valorizam o amor e os relacionamentos mais próximos, a pandemia foi legal, né? Cada vez mais distante. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus nos fez para que fôssemos unidos em amor. Segundo ponto de Paulo, quem ama, respeita. Pode mudar aí, por favor. Pode passar. Quem ama, respeita e não agride. Quem ama, respeita e não agride. O respeito para com as pessoas é um sinal de respeito para comigo mesmo. Se eu respeito alguém, eu estou respeitando o meu direito de respeitar. Olha só, às vezes a gente pensa que, não, o respeito eu tenho que ter porque alguém disse que era preciso. Não. Quando eu respeito alguém, eu estou respeitando a mim mesmo. Por quê? O respeito leva a tratar as pessoas com honra e dignidade. Isso é coisa do Ministério da Mulher. E assim é de? Será que esse conselho é do Ministério da Mulher ou da Bíblia? Vejamos aí o texto. Pode mudar, por favor. Está lá na carta de Pedro, não é? Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e no verso 17. 2:17. 1 Pedro 2:17. Quando a gente é pequeno, a gente aprende muito sobre respeito, né? Respeite esse, respeite o mais velho, respeite sua mãe, respeite seu pai. Mas de onde vem essa ideia de respeito? Tratai todos com quê? Com honra, não é? Amai os vossos irmãos, temei a Deus e honrai. Olha só, Pedro está nos exortando a agir com respeito em várias esferas. Na esfera humana, na esfera da dinastia, na esfera para com Deus. O respeito é uma consequência do amor. Quem ama, valoriza quem? O outro. Quando você ama, você valoriza as pessoas que estão em sua volta. Cada pessoa tem seu valor e deve ser honrada. No trabalho público, eu passei 34 anos e a gente vê essa diferença de valores, não é? Os maiores se acham soberanos e acham que os menores não têm valor algum. Eu pergunto para você, um médico é importante? Sim ou não? Mas para o médico atender no consultório, ele precisa de quê? Aí alguém dizer, do paciente. Claro, mas o consultório precisa estar sujo ou limpo? Você já viram o médico que chega com a vassoura limpando o consultório? Precisa de quem? Aqueles que eles acham que na menor escala não tem valor. Mas tem um valor extraordinário no hospital. Se o pessoal da limpeza fizer greve, o hospital fecha. Porque ao invés de adquirir saúde, você vai sair muito mais doente do que você chegou. Então o respeito, ela tem que existir em qualquer escala. E o respeito elimina agressões verbais, emocionais e físicas. Ele disse que a violência, ela não só é de bater, não é? Não só é física, mas a violência psicológica, a violência emocional. Tantas mulheres doentes emocionalmente. Por quê? Porque elas são agredidas emocionalmente. Quando a mulher apanha, ela já foi agredida em outras esferas. Não começa já no murro, não é? Não, ela começa sendo agredida em outras esferas. Vejamos aqui, pode mudar aí, por favor. Demonstra o respeito a uma pessoa quando? Qual é o item número 1? Dou atenção ao que ela está dizendo. Para nós mulheres, uma das coisas que mais nos irrita, acho que vocês vão concordar comigo,
é falar com alguém que não nos escuta. Quando é os filhos, a gente diz, tu tá surdo? Não é? Agora, quando é o marido, como é que você diz? Tá surdo também. Mas a gente fica irritado por quê? Não é que ele esteja surdo, é que ele não está dando importância à sua fala. O 2, promova o diálogo sem precisar alterar a voz para ser ouvido. Está vendo que uma vem a outra por causa de um? Se você der atenção, o outro não vai precisar gritar, não é? 3, cumpro as promessas. Gente, fazer promessa para a mulher tem que ter coragem para cumprir. Porque nós não esquecemos, não é verdade? Ou tem alguma mulher aqui que esquece? Promessa feita é dívida. Não é assim no nosso manual da mulher? Ou não? Então, vocês que quiserem viver assim, bem felizes, promete, anota para não esquecer. Certo? Aceito as diferenças que existem entre mulher e homem. São diferentes? Graças a Deus que sim. Quando é igual não serve, não está fora dos padrões de Deus, não é? Então nós temos que aceitar as diferenças, são as diferenças que completam o todo. E para isso nós precisamos, tem mulher que quer que o marido seja exatamente igual a ela, não pode, não é? Respeito à individualidade de quem? Do outro. Vocês sabiam que tem casal que briga por causa do lençol? Tão fácil de resolver. Quando nós estávamos noivos, eu disse, cada um vai ter seu lençol. Não é verdade? Por que discutir por coisas tão insignificantes? Reconheço suas qualidades e minimizo suas. Todos nós temos fraquezas, mas todos nós temos qualidades. Então vamos aumentar, não é? Os elogios com as qualidades e esquecer um pouco as fraquezas, porque nós também temos. Às vezes a gente cobra a fraqueza do outro, mas nós também somos cheios de quê? De imperfeições, e isso são fraquezas. Quando chegar no céu, homem e mulher chegarão o quê? Perfeitos, sem nenhuma fraqueza, só qualidades, amém? Terceiro item que nós aprendemos nessa manhã com o apóstolo Paulo. Qual é? Quem ama, perdoa, não pune. Aí entra em dois pontos bem diferentes um do outro. Está falando desse relacionamento. E eu também vejo agora mãe e filho. O filho erra, nós perdoamos e não punimos, é assim? Mas deve punir como? Lembra do detalhe inicial? Que o início da perfeição é o amor, o veículo para punir é o amor. Isso no sentido de ensinar. Entre pessoas adultas, a coisa é diferente, não é? Quem ama, perdoa e não pune. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer que o marido disse o seguinte: você fez isso, eu não gostei, vai passar um mês sem cartão para fazer compra nenhuma. Bom, uma dieta de um mês, né? Porque ninguém compra nada, ninguém faz nada. Isso é uma punição certa ou errada? Irmãos, punição de toda forma, ela é errada. As pessoas que muitas vezes mais magoamos são aquelas que nós dizemos o quê? Que amamos. Por que é tão difícil a convivência? Porque em casa não se usa máscara de forma nenhuma. Nem a máscara da Covid, né? E nem a máscara de comportamento, e nem a máscara de adventista, nada. Em casa nós tiramos todas as máscaras. E aí é difícil a convivência, não é fácil. Quando Deus idealizou o matrimônio, Ele estava investindo em algo que só com Deus é possível. Concorda? Uma pessoa que foi criada numa outra família, com outra cultura, com outros costumes, vai se juntar, não é? A um outro que veio de uma outra família, com outros costumes, com outros valores,
para se amar e dar certo. Só com Deus. É impossível o matrimônio funcionar da forma como Deus deseja, sem a presença dele. Perdoar é uma escolha que precisamos fazer dia sim, dia não, é verdade? Todos os dias, não é? Por quê? Porque sempre haverá decepção, mal-entendidos e mágoa. Concorda? Às vezes você diz uma coisa assim que você acaba de dizer. Você pensa, eu devia não ter dito. Ou ter dito de outra forma. Não é? Às vezes é a forma como a gente diz que não está legal. Nós devemos pensar para poder dizer, mas a cabeça da gente está tão cheia do todo dia, das coisas do dia a dia, que às vezes a gente não usa bem. Porém, a falta do perdão, sabe o que é, irmãos? Assassino. A falta do perdão, ela é assassina. Por quê? Mata os relacionamentos, concorda? Mata a saúde. Quem não perdoa fica internamente doente. De repente ela morreu de saúde. Já viu alguém que morreu de saúde? Morreu porque não sabia perdoar. Guardou, sabe aquele baú cheio de coisas ruins? Se tornou a vida dessa pessoa. Mata a alegria de viver. Tem gente tão triste, tão aborrecido com o marido que separou há 30 anos. Não é? E não vive. Mata a alegria do viver. E a falta do perdão, irmãos, nos impede de caminhar com Deus. Como é que você caminha com Deus e Deus lhe pergunta, como você está? Ou Deus não pergunta? Vocês sabem o que é um Alexia, não sabe? Lá em casa minha filha comprou um. É muito interessante. Um dia desse eu falei assim, Alexia, está tudo bem? E ela, não. Máquina com raiva. Interessante, né? Eles tentam humanizar a máquina de tal forma que ela às vezes tem umas respostas assim. Às vezes a gente pergunta e ela diz, muito bem. Você vê. Então, às vezes as pessoas estão assim, não é? De uma forma tão magoada, tão severa, que você diz, bom dia, não vejo nada de bom. Já deu bom dia para alguém assim? Feliz sábado, que feliz. Então, as pessoas estão se fechando sem abrir o coração para o perdão. Nós precisamos todos os dias de perdão, sim ou não? Vejamos no livro de Colossenses. Do capítulo 3. Pode mudar. E no verso 13, nós já lemos o 14, agora o 13. Paulo falando das virtudes que devem ser cultivadas. Suportai-vos alguns. É assim? Suportai quem? Uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós deveis perdoar. Muitos casamentos, irmãos, são destruídos porque um é incapaz de perdoar o outro. E tem família que às vezes há um problema entre o casal, um perdoa o outro e a família diz, mas como pode ser perdoar? Não é assim? Ao invés de ajudar a unir, ajuda a separar. Não podemos negar o perdão, precisamos ser perdoados. Quantas vezes nós? Todo dia, o Pai Nosso já diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você ora, você está dizendo, olha, Senhor, só me perdoe se eu perdoar. Se eu não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar. É isso que você diz quando ora o Pai Nosso. Por isso que nós precisamos estar dispostos a perdoar, porque nós também precisamos de perdão. Uma pessoa que traz constantemente à tona aquilo que o outro fez, ela está punindo e torna a convivência insuportável. Já viram casais que abrem o sepulcro
e ficam revirando o morto. Isso é falta de perdão. O perdão, irmãos, é libertador. No Salmo 32, verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é encoberto. Feliz é aquele que é perdoado. Quando nós somos perdoados por Deus, nós nos sentimos leves ou não? E a gente sai da presença de Deus de outra forma, não é? Bem diferente daquilo que entramos. Quando temos o amor de Cristo em nossos corações, punir não é a solução, e sim perdoar. Perdoar é um processo, não é, que vai aliviar todas as tensões do nosso corpo. Ao longo do tempo, as mulheres têm sido menosprezadas e violentadas em seus direitos, mas o quebrando o silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu justamente para vir em socorro a estas mulheres. As estatísticas dizem que a violência contra a mulher durante a pandemia aumentou 44,9%. Por qual razão? Porque homens e mulheres, marido e mulher, agora estão juntos. Mas você casou para viver separado, por acaso? Olha só como nós estávamos tão distante da realidade, que pelo fato da pandemia ter obrigado a ficar mais um pouco em casa, a violência aumentou e os divórcios. 81% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. Nós tivemos recente a morte do pequeno Henry, né, de 4 anos, quando deveria ser protegido no leito da sua família. Ele foi o quê? Onde ele foi morto? Dentro de casa. O Brasil registra um caso de feminicídio a cada 6 horas e meia, só no Brasil. A cada 6 horas e meia, uma mulher morta por feminicídio. Mais de 230 mil mulheres denunciaram casos de violência no ano de 2021. E olha que nós estamos em agosto ainda. Até julho de 2021, houve mais de 6 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. 9% das mulheres brasileiras sofrem violência sexual alguma vez em sua vida. Quase metade das mulheres já sofreram assédio no trabalho e 15% delas tiveram que pedir demissão. Olha que coisa triste. 97% das mulheres já foram vítimas de assédio em transportes coletivos. 1/3 das mulheres assassinadas no Brasil, elas morrem simplesmente pelo fato de ser mulher. Que coisa triste, não é? Onde vamos chegar? Nós estamos acompanhando o Talibã, não é? O que está acontecendo lá no Afeganistão. E eu procurei de tudo que há lá em relação às mulheres. E eu trouxe um pequeno vídeo, gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente analisasse juntos. Quando o Talibã governou o Afeganistão, entre 96 e 2001, o grupo praticamente prendeu as afegãs em casa. Elas estavam proibidas de aceitar a maioria dos empregos ou de ir à escola. Essa afegã lembra que, na infância, saiu com a família para comprar sorvete, mas viu a mãe ser chicoteada porque o rosto estava descoberto. Nas províncias ocupadas pelas forças do Ocidente, os direitos sociais e econômicos tiveram algum sucesso, mesmo que desigual. O acesso das mulheres à saúde básica tinha sido liberado e elas passaram a viver mais, dos 57 anos para 66 na média. O número de alunas em ensino privado subiu 50%, mas no secundário cresceu só 20%. Essa mulher conta que os extremistas já agrediram um grupo de alunas porque elas estariam usando sandálias reveladoras, só para atrair os homens. Pouca coisa mudou para a maior parte do país ao longo dos 20 anos de ocupação, mas um ganho quase incontestável foi a internet. As redes sociais são a esperança de alguma mobilização contra o avanço fulminante dos talibãs. É por onde Romira recebe notícias de parentes e amigos no Afeganistão. Essa ativista de um grupo étnico minoritário afegão recebeu asilo com o pai no Reino Unido aos 13 anos. Em entrevista ao jornal Hoje, ela conta que cresceu com o Talibã no poder. A brincadeira das crianças eram de armas AK-47 e a rotina passava de enterro em enterro.
Romira conta que só os primos podiam ir às aulas. Ela, pequena, achava que os homens eram especiais, melhores que as mulheres. Mas tudo mudou quando o Talibã foi retirado do poder. Romira não esquece da festa de uma vila inteira com a escola do Unicef. Ela e outras meninas de 10 anos aprenderam o abecedário juntas com as jovens de 18, todas felizes. O pedido dela é que haja ajuda aos grupos mais vulneráveis e alguma resistência. Foi o que Malala Yousafzai fez numa região controlada pelo Talibã no Paquistão. Ela foi à escola mesmo com a proibição e incentivava num blog outras meninas a fazerem o mesmo. Malala acabou baleada na cabeça. A Nobel da Paz manifestou hoje preocupação com as minorias e cobrou das potências globais a exigência de um cessar-fogo imediato e ajuda humanitária urgente. Uma ex-embaixadora da Juventude da ONU narrou na internet as mensagens de despedida de professores universitários, avisando tristes que não haveria mais formatura. O medo geral é que o Talibã volte mais poderoso e cruel do que antes. É por isso que a mulher feliz da vitrine já não sorri mais. Viver dessa forma, terrível, não é? Então, nós devemos orar pelas nossas mulheres que estão morando lá no Afeganistão. Já imaginou ir ser cristão lá num país desse? Se você for descoberto que é cristão, que tem a ver alguma coisa com a Bíblia, eles olham no seu celular, se tiver um texto da Bíblia, você é fuzilado na mesma hora. Não tem desculpa, não há outro meio. Então, nós devemos agradecer a Deus, porque temos a oportunidade de ser diferente. Os propósitos de Deus ao criar o nosso planeta foi para que nós vivêssemos em alegrias duradouras. Não foi para ter momentos felizes. Foi que a nossa felicidade fosse duradoura, fosse para sempre. E Deus cuidou para que nada faltasse. Ele deu a eles alimento, moradia, segurança. Eles até comiam da árvore da vida. Pensou que privilégio comer da árvore da vida? Deus criou homem e mulher para que fossem felizes e se amassem mutuamente para sempre. Não foi assim o propósito de Deus? Para que nós vivêssemos felizes para sempre. Mas por conta do pecado, as coisas mudaram, mas elas não precisam ficar erradas todo o tempo. A Adão foi dada a oportunidade de quê? De observar toda a criação. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Vejamos no livro do Gênesis, já aqui, bem no início, no capítulo 2, no verso 20, a conclusão que Adão chegou quando observou toda a criação de Deus. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma ajudadora que ele fosse o quê, irmãos? Idônea. O que é idônea? Apta, competente, aquela que é capaz de realizar as mesmas tarefas. Essa foi uma ideia de Deus, não é? Quando nós colocamos a mulher no patamar inferior ao homem, nós ofendemos o ideal de Deus e a sua capacidade de criador. Todas as vezes que isso ocorre, nós estamos, não é? Questionando se Deus realmente sabe criar. Em Gênesis 1, 26 e 28, nós vemos o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, todos os animais e répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança, para atingir os ideais divinos, para que Deus possa ser refletido através dos seus filhos. Esse foi o motivo pelo qual nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Diz que o que a sabedoria humana não é capaz de fazer, a graça de Deus realizará a todo aquele que nele confiar. Irmãos, tudo que nós não fomos ou não sejamos capazes de realizar como seres humanos, a graça de Deus pode realizar em nós. Amém?
Nós precisamos crer nas providências de Deus. Corações devem se unir nos áureos vínculos do amor celestial. Amém? Todas as vezes que nós nos relacionarmos com quem quer que seja, nós devemos colocar no nosso coração o amor de Deus. Amar uns aos outros assim como Deus nos ama. E permitirmos que o amor de Deus seja um laço tão durável que possamos estar juntos na eternidade. Amém? Que nós possamos ser felizes. E eu pergunto, quem está disposto a fazer do seu lar um campo de refúgio? Amém? Que nós possamos buscar em Deus ser melhores esposas, melhores filhos, melhor marido, melhores irmãos na igreja, não é? Para que possamos, assim, herdar a eternidade e morar com o Salvador. Amém? Irmãos, nós devemos meditar em muitas coisas que a Bíblia nos ensina. Mas eu gostaria de lhes convidar nessa manhã a meditar no motivo pelo qual Deus fez homem e mulher separados. Eu até costumo brincar quando eu estou dando estudo bíblico. Faltou pó da terra na hora para fazer a mulher? Um dos motivos pelos quais Deus fez primeiro o homem, só depois a mulher, foi para que o homem tivesse um momento de intimidade a sós com Deus e nenhuma outra interferência. E quando ele foi fazer a mulher, ele colocou o homem como? Dormindo, para que ele tivesse intimidade com a mulher, sem nenhuma interferência. Então nós precisamos, independentemente de ser casado, solteiro, mulher ou homem, manter intimidade com Deus. A intimidade com Deus foi necessária antes que houvesse pecado. Antes que qualquer coisa fosse, não é, do mal estabelecido. O Adão teve a intimidade com Deus e aprendeu de Deus. E a mulher teve a intimidade com Deus e aprendeu de Deus, sem interferência do homem, pois esse estava dormindo. Possamos ter a cada dia na nossa vida intimidade com o Senhor, para poder aprender a servir. Oremos. Nosso bom Deus que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra, quando é aberta, nos enche de esperança, de sabedoria, para vivermos num mundo tão conturbado. Mas somente com intimidade contigo, na Tua presença, nós podemos ser pessoas melhores. Pedimos, Senhor, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, atenda às preces de inúmeras mulheres que estão a sofrer na face da terra. Se por acaso aqui na igreja a mulher que está passando por privações, que o Senhor seja também o seu libertador. Que os homens também tenham o conhecimento e o amor de Jesus em seus corações e possam mutuamente se amar até que Cristo volte. Abençoe e protege, Senhor, também as mulheres lá no Afeganistão. Ser o seu ajudador, o seu consolador e o seu libertador. Que elas possam, apesar do sofrimento, ver em Ti a única esperança que há. Nos liberta, Senhor, portanto, e nos ajuda a sermos as pessoas que o Senhor idealizou que fôssemos, para que possamos pregar o Teu Evangelho e muito em breve subir com o Teu Filho amado, que virá nos buscar muito em breve. Te agradecemos, portanto, e oramos no nome de Jesus. Amém.